Bem-vindos a mais uma aula do Senarflix. O tema de hoje é complicações mecânicas pós-infarto. Então, seguindo no tema de síndrome coronariana aguda, a gente vai falar sobre a epidemiologia dessas complicações e falar sobre as três principais, que é a ruptura da parede livre do ventrículo esquerdo, a comunicação interventricular e a insuficiência mitral aguda. Falando sobre essas complicações, algumas definições importantes. Primeiro, complicação mecânica é quando eu tenho uma alteração da anatomia normal do coração. É muito comum eu ter complicações arrítmicas, arritmias. Isso é um capítulo à parte. As complicações mecânicas é quando formam-se geralmente buracos nas estruturas do coração por necrose da parede e altera a anatomia normal. O choque cardiogênico, que está presente em todas as complicações mecânicas, é uma hipoperfusão por baixo débito cardíaco. Então, o coração não consegue ejetar um débito suficiente para a demanda do organismo. E o infarto com supra é mais comum de dar essas complicações mecânicas, porque o supra é um infarto transmural. O que isso significa? Que ele vai desde a região subendocárdica até a região epicárdica. Então, posso ter uma necrose total da parede e com isso aqui se formar algum pertuito. E isso vai gerar todas as alterações relacionadas às complicações mecânicas. Qual que é a prevalência? A prevalência é bem baixa. Cerca de 1% só dos infartos vão evoluir com complicação mecânica, mas dos infartos fatais é cerca de 30%. Então, tem muitos pacientes que infartam, que têm uma complicação mecânica, que nem chegam no hospital. Eles morrem antes de chegar ao hospital. Então, isso é importante, porque na era de reperfusão precoce, que a gente vive desde os anos 90, com trombolíticos, com o cateterismo, angioplastia, isso reduziu drasticamente o número de complicações e a mortalidade relacionada com o infarto. Então, não é tão comum que você veja alguma complicação mecânica, mas é importante saber quando diagnosticar, em que situações elas podem ocorrer. Quais são os fatores de risco? Primeiro, são picos elevados dos marcadores. Quanto maior o marcador de necrose, e aí a gente vai usar a troponina, que é o principal, quanto maior o valor da troponina, mais músculo lesado, maior o risco de complicação. Se é o primeiro infarto, aquela pessoa que nunca teve infarto, poxa, mas se ele já teve vários infartos, isso não é o pior? Para complicação mecânica, não. Por quê? Se ele já teve outros infartos, o coração vai desenvolvendo colaterais, circulação colateral. Então, uma região do coração ela é suprida geralmente por uma artéria e por colaterais de outra. Agora, quando eu tenho o primeiro infarto, não dá tempo de se formarem colaterais. Isso aumenta o risco de complicação mecânica. O infarto anterior está mais relacionado com a comunicação interventricular e com a ruptura da parede livre. Já o infarto inferior está mais relacionado com a insuficiência mitral aguda. Isso tem uma implicação anatômica, como a gente vai ver, essas diferenciações. A primeira complicação que a gente vai comentar é a ruptura da parede livre, e esse é um quadro muito dramático. A ocorrência geralmente é do 3º ao 5º dia após o infarto, mas ela pode acontecer até 2 semanas depois. A ruptura, qual que é a fisiopatologia? Então, a isquemia vai levar a uma ruptura da parede e vai começar a extravasar sangue para o pericárdio, isso vai gerar o tamponamento, que por fim vai levar ao choque e o paciente geralmente morre quando ele tem a ruptura da parede livre total, quando a ruptura é total e completa do ventrículo esquerdo. Então aqui eu tenho um exemplo, tem um buraco na parede livre, isso é de uma peça intraoperatória, e aqui eu tenho um exemplo aqui da patologia. Olha só, tem uma ruptura aqui no ventrículo esquerdo, essa ruptura aqui, se formaram microporos aí no ventrículo e vai extravasando sangue para dentro do miocárdio e para o saco pericárdico. Qual que é o quadro clínico? Então, todas as complicações mecânicas, elas evoluem com um grau de choque cardiogênico, todas elas. No caso de uma ruptura completa, você vai evoluir com tamponamento cardíaco,
que a gente identifica no exame físico pela tríade de Beck, que são as bolhas abafadas, a estase jugular e o choque, e pela presença também do pulso paradoxal, que é aquela variação entre o ciclo inspiratório e expiratório, que varia mais de 10 milímetros. E geralmente vai evoluir esse tamponamento com uma atividade elétrica sem pulso. Então lembra, nas causas de parada por AESP, o tamponamento entra como um dos T's, e o tamponamento pode estar relacionado com uma ruptura pós-infarto. Esses pacientes geralmente evoluem com morte súbita. Então, muitas vezes nem dá tempo dele chegar no hospital. Ele infarta, tem a ruptura e morre antes de conseguir atendimento médico. Se a ruptura é incompleta ou subaguda, ou seja, não se formou um grande buraco na parede, são pequenos poros que formaram-se coágulos e aí não conseguiu romper completamente, ou o próprio saco pericárdico está tamponando, está impedindo que sangue. O que vai acontecer aí? Eu vou ter um quadro típico de uma inflamação do pericárdio, então uma dor pleurítica, ou seja, uma dor que piora com a inspiração. Eu posso ter o choque, como toda complicação mecânica pode evoluir com choque cardiogênico, e o sopro geralmente é ausente. Então é bem comum de você ouvir sopros nas complicações mecânicas, como a gente vai ver. Mas nesse caso específico a gente não ouve sopro. Por quê? O sangue vai acumulando para a região do saco pericárdico. Isso acaba causando bolhas hipofonéticas e você não ouve sopro. Tá? Você não consegue ouvir um sopro alto, audível. Como eu faço o diagnóstico aí? Todo o diagnóstico da complicação é feito pelo exame de imagem. O exame de imagem aí é o ecocardiograma, de preferência fazer a beira-leito lá, já que o paciente está chocado. Então aqui tem um exemplo de um ecocardiograma de um paciente que teve a ruptura da parede livre. Como a gente pode ver aqui, ó, nessa região mais lateral, se formou um pertuito no ventrículo em direção ao saco pericárdico. E aqui a gente vê no Doppler, olha só, tem essa movimentação, então tem esse fluxo de sangue do ventrículo em direção ao saco pericárdico, e aqui a gente tem um derrame pericárdico nessa região aqui, ó, vai se formando um derrame pericárdico. Então, o ecocardiograma é fundamental para eu conseguir dar o diagnóstico de ruptura da parede livre. E como que eu faço o tratamento? Então, se formou um buraco na parede livre do ventrículo e está escapando sangue. Uma opção é fazer uma pericardiocentese, é puncionar aquele sangue com uma agulha. Só que essa não é geralmente uma boa opção, porque você vai retirar, mas o sangue continua saindo do ventrículo em direção ao pericárdio. A outra opção que eu tenho é fazer uma cirurgia, e essa é o tratamento padrão, é operar, levar para o centro cirúrgico, e aí sim conseguir fechar diretamente aquele buraco que se formou, essa ruptura. Então aqui tem um exemplo, numa peça intraoperatória. Então ali eu tenho a ruptura e aqui foi feita a sutura, eu consigo ocluir essa ruptura, consigo impedir que o sangue continue passando para o saco pericárdico e tamponando o coração. A próxima complicação que a gente vai conversar é a comunicação interventricular. Então, como ela ocorre? Bem parecido com a ruptura, entre o terceiro e o quinto dia pós-infarto. Como que é a fisiopatologia? Para a gente entender como que o septo se rompe, a gente precisa entender a irrigação do septo, como que o septo é irrigado. A gente tem duas formas de irrigação. A parte mais anterior é irrigada pela descendente anterior, a parte mais inferior pela descendente posterior, e essa relação geralmente é de 2/3 aqui, ó, a parte de cima 2/3 da DA e o terço mais posterior da DP. A DP, ela geralmente vem da coronária direita, pode vir da circunflexa, mas o mais comum é que ela venha da coronária direita. Então, para eu ter uma ruptura do septo, eu vou precisar ter um infarto, tanto da DA quanto da CD, para que isso aconteça. Não necessariamente. Eu posso ter uma descendente anterior muito longa, como esse exemplo aqui, é uma DA tipo 3. A tipo 3 é aquela que ultrapassa o ápice do coração. Então, como a gente pode ver aqui, essa é a artéria descendente anterior, e olha só, ela dá a volta no ápice do coração e vai até lá embaixo. Se eu tiver um infarto dessa artéria, nessa região aqui, tanto a parte mais anterior quanto a parte posterior,
é irrigada pela mesma artéria, que é a descendente anterior. Então, nesse caso, eu posso ter uma ruptura, uma necrose total em toda a extensão do septo, aqui no ápice. Então, a maioria das comunicações interventriculares isquêmicas acontecem no ápice, em pacientes que têm uma descendente anterior muito longa, que é esse chamado tipo 3, que dá a volta no ápice do coração. Nessa situação aqui, pode se formar um buraco bem no ápice, na pontinha do septo ventricular. Quando eu tenho uma comunicação interventricular, qual que é o quadro clínico habitual? Então, eu vou ter choque, instabilidade hemodinâmica. Sempre que eu tenho uma complicação mecânica, o paciente ele vinha bem e ele instabiliza. E ele tem muitos sinais de insuficiência cardíaca direita, que são sinais de congestão sistêmica, turgência, hepatosplenomegalia, edema de membros inferiores. E tem um sopro que é bem característico, é um sopro muito rude, ele é holossistólico. Você pode ouvir mais no ápice, quando eu tenho uma comunicação apical, mas em geral ele pode ser ouvido em todos os focos e geralmente ele é muito intenso, mais de 4 cruzes. Então lembra, o 4 cruzes é aquele sopro que já tem frêmito, que eu consigo sentir ao toque, tem uma vibração da caixa torácica por conta do sopro muito intenso. Então, quando eu tenho uma CIV, eu vou ter um sopro muito intenso, e ele é holossistólico e muito forte, geralmente no ápice ele é mais intenso. Como que eu vou fazer o diagnóstico? Ecocardiograma. O diagnóstico das complicações mecânicas, geralmente pelo eco. Então, o que eu tenho aqui? Olha só, eu tenho uma ruptura do septo, como a gente pode ver lá na pontinha, né, entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Então, ali se formou esse buraco, e aí o que vai acontecer? O sangue tem mais pressão no ventrículo esquerdo, ele vai ser jogado para o ventrículo direito, que começa a dilatar, e aí eu tenho sinais da insuficiência cardíaca direita por esse aumento de pressão no ventrículo direito. O tratamento para CIV, o que eu vou fazer? Eu posso dar vasodilatadores, posso dar diuréticos para esse paciente e inotrópicos para aumentar a força de contração. Mas qual que é o racional de dar vasodilatador e diurético? Imagina essa situação. O ventrículo, quando contrai, ele vai ejetar na aorta, mas tem um buraco para o ventrículo direito, que é a comunicação. O sangue passa para o ventrículo direito. Se eu der um vasodilatador, eu vou reduzir a resistência vascular periférica. Então, eu reduzo a pressão na aorta. O que vai acontecer agora quando o ventrículo contrair? O sangue vai predominantemente para a aorta. Continua passando sangue para o VD, mas o sangue vai mais direcionado para a aorta, porque eu dei um vasodilatador. Quando eu dou diurético, eu diminuo o volume circulante e vai ter menos sangue indo para o VD também. E quando eu dou inotrópico, eu aumento a força de contração. Então isso não resolve o problema. Isso é um tratamento paliativo até eu conseguir fechar essa comunicação, que vai ser por cirurgia. Então, o tratamento definitivo da CIV vai ser o tratamento cirúrgico, certo? Essa cirurgia pode ser feita com um fechamento primário. Esse fechamento primário geralmente é colocado uma tela de teflon para ajudar na sutura. Então, eu vou fazer a sutura aí do septo. E a outra opção é fazer um fechamento com um PET. Então, eu coloco lá um PET, né? Uma estrutura que vai me ajudar a aproximar as bordas, e aí dou os pontos para conseguir fechar essa comunicação, reduzir esse aumento de pressão no ventrículo direito. A última complicação que a gente vai conversar é a insuficiência mitral aguda. Ela pode acontecer um pouco mais tardiamente, até uma semana após o infarto. Essa complicação tem como fisiopatologia principalmente a ruptura ou do músculo papilar ou da cordoalha tendínea da válvula das cúspides mitrais. Então, como acontece? A anatomia é essa. A gente tem duas cúspides na mitral. Tem uma cúspide que é anterolateral, que ela é irrigada tanto pela descendente anterior quanto pela circunflexa, e a gente tem a cúspide, o músculo papilar, posteromedial. E esse é irrigado somente pela coronária direita, e aqui em cima a gente tem a cordoalha tendínea. Se eu tiver um infarto da coronária direita, que geralmente são os infartos inferiores, eu posso ter uma isquemia desse músculo
póstero-medial. Isso vai levar a cúspide a perder a capacidade de movimentação. Ela fica frouxa, fica insuficiente. Então, esse quadro de insuficiência mitral aguda é muito mais comum no infarto da coronária direita, porque ela irriga sozinha essa musculatura papilar. Se eu tiver um infarto da descendente anterior, a artéria circunflexa consegue irrigar o outro músculo papilar, então é mais incomum, é mais difícil disso acontecer, um infarto anterior causar uma insuficiência mitral. Mais comum no infarto inferior por conta dessa irrigação que é única da musculatura póstero-medial, musculatura papilar póstero-medial. E aqui a gente tem um exemplo de uma peça da patologia em que eu tenho aqui na seta branca uma ruptura. Então, rompeu a musculatura papilar, a cordoalha deixa de ser tracionada e aí a válvula fica insuficiente. Qual que é o quadro clínico? Sempre vai ter instabilidade, hipotensão, isso acontece sempre. E aqui a gente tem uma característica que geralmente o paciente evolui com edema agudo de pulmão e eu tenho um sopro bem característico, que é o sopro da insuficiência mitral. É um sopro regurgitativo sistólico, ou seja, ele é em platô. Ele não é um sopro sistólico que sobe e desce em diamante, como o da estenose aórtica. Aqui é um sopro em platô, é um sopro regurgitativo e ele, em geral, não é tão intenso quanto o sopro da CIV. O sopro da CIV geralmente tem frêmito. Geralmente você não precisa nem colocar o esteto completamente no tórax para ouvir. Aqui não, aqui é um sopro que no máximo 3 cruzes, ou seja, dificilmente vai ter frêmito. Ele pode ser um sopro intenso que irradia, mas é difícil ter frêmito. Então, um sopro menos intenso, o paciente ele vai ter uma hipotensão e geralmente ele evolui com edema agudo de pulmão. Por quê? O sangue que regurgita para o átrio encontra um átrio esquerdo que não está preparado para esse aumento de pressão. Esse aumento de pressão do átrio vai se transmitir para o pulmão e isso vai gerar o edema agudo. O diagnóstico, como a gente já viu, de todas as complicações, o diagnóstico é pelo ecocardiograma. Então, nesse ecocardiograma aqui, a gente pode ver a válvula frouxa, então ela não consegue fechar completamente, e na parte com Doppler, a gente vê essa regurgitação de sangue intenso, que é essa movimentação. Tem um sangue vindo e um sangue voltando. Tem que ter uma parte que é uma cor mais vermelha e tem uma parte azul. Então tem um sangue indo e voltando para o átrio, que é o sangue que é ejetado pelo átrio e que regurgita do ventrículo. E o tratamento? Como a gente vai tratar a insuficiência mitral aguda? Vasodilatadores, podemos usar diuréticos. E qual que é o raciocínio? É parecido com o da CIV. O ventrículo ele vai ejetar na aorta, mas tem um sangue que regurgita para o átrio, porque a válvula está frouxa, está insuficiente. Se eu reduzo a resistência vascular periférica, mais sangue indo para a aorta, menos sangue regurgitando para o átrio. E se eu dou diurético, tem menos sangue regurgitando em todos os lugares. Então tem menos volume, com isso menor o volume que regurgita para o átrio esquerdo e posso usar também inotrópicos para aumentarem a força de contração do ventrículo esquerdo. Uma outra opção é utilizar o balão intraórtico de contrapulsação. O que é isso? Ele é um dispositivo que é colocado geralmente pela artéria femoral, chega até a aorta e lá ele vai ficar insuflando e desinsuflando. Geralmente ele insufla na diástole, que é a primeira imagem. Então, quando ele insufla na diástole, ele acaba melhorando a perfusão coronariana, porque o sangue que está na diástole começa a passar mais para as coronárias, que elas são irrigadas na diástole, e na hora que vai ter a sístole, o balão desinsufla. Quando ele desinsufla, ele cria um efeito que acaba ajudando a ejetar, como se fosse sugar o sangue que está sendo ejetado pelo ventrículo. Então, com isso, quando ele desinsufla, o ventrículo consegue ejetar de forma mais adequada para frente, o fluxo anterógrado, para a aorta, e menos sangue vai regurgitar para o átrio esquerdo. Esse tratamento é paliativo, o suporte com diurético, com vasodilatadores, com os inotrópicos e mesmo com o balão. O tratamento definitivo é cirúrgico. Então, a gente tem que avaliar como está o músculo papilar. Se o músculo papilar não estiver completamente
degradado, isquemiado, rompido, ele está, de certa forma, preservado, isso é bom. Se ele não está, eu tenho que trocar a válvula, não tem jeito. Não dá para eu mexer só na válvula se o músculo está alterado, destruído. Então, se o músculo papilar não está preservado, troca a válvula. E se ele estiver preservado, melhor, eu faço só uma plástica na válvula. Eu vou melhorar essa válvula, mas mantenho a válvula do paciente. Sempre é melhor, dentro do possível, fazer uma plástica da válvula do que trocá-la. Então, em resumo, o que a gente viu aqui? A gente falou sobre complicações mecânicas, falou das 3 principais. E as 3 principais complicações mecânicas têm muitas coisas em comum. O diagnóstico é dado quando o paciente instabiliza após o infarto, geralmente a partir do 2º para o 3º dia. O diagnóstico é dado, a suspeita, quando o paciente evolui com choque cardiogênico e geralmente tem sopro, lembrando que a ruptura da parede livre não tem sopro, porque é um tamponamento. O diagnóstico é dado pelo ecocardiograma e o tratamento definitivo é a cirurgia. Tem um alto índice de mortalidade, então para tratar definitivamente tem que operar para corrigir as alterações anatômicas. Essas são as referências da aula. E até a próxima!